Mas tem comentários às vezes que eu me sinto, assim, é muita responsabilidade eu responder quando eu não tenho essa formação pra isso. Né? Não, eu acho que isso é importante também, Léo. Mas se uma pessoa chega pra você e fala, mas eu não sei, eu não consigo sentir. Certo. Eu não sei como sentir ou como me abrir. Tá. Eu acho que os formadores de opinião, pessoas como você também, acho que tem essa parte de tipo, tudo bem fazer as coisas do seu jeito, entendeu? Se você acha que falar tal coisa é o melhor pra pessoa, fala aquilo, experimenta. Tá. Porque eu acho que não falar é pior, entendeu? Entendi. Quando a pessoa se abriu pra você daquela forma. Então, o que eu pensei na hora é eu queria chamar alguém pra poder falar isso pra essas pessoas, na minha cabeça. Foi o que eu pensei. Assim. Eu acho que se cada um de nós, a responsabilidade é muito grande, sabe? São 2 bilhões de pessoas do mundo com depressão. E outros transtornos, a gente não tava nem falando de outros transtornos, né? Então, tipo, se cada um pegar um pouquinho dessa responsabilidade de diluir, então eu vou fazer a minha parte, sabe? Entendi. Eu vou falar qualquer coisa pra aquela pessoa. Entendi. Que eu acho que seja boa. Tenta, se não for, você vai entender, você vai ter esse feedback e daí você vai melhorar da próxima vez. Não faz sentido, porque às vezes a gente tem a ideia na nossa cabeça, não vou falar porque depois vai ser cagar pior. Tudo, né? Mas na verdade é o contrário, né? Eu acho que você falar tem muito mais possibilidades de ser uma coisa boa. A pessoa já entende tantas coisas como um estímulo negativo, né? Então, tipo, uma coisa, uma virada de olhar, às vezes pesa muito. Então, imagina um silêncio, quão pesado deve ser pra essa pessoa. Lembre-se, jovem, olhar sempre para os 2 lados. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Bate-Papo. Eu sou o Léo e antes de apresentar a minha convidada, e muita gente pediu em muitos vídeos pra eu tocar no assunto de depressão. E por isso eu trouxe aqui a Ana Parque. Quem que é você, Ana? Oi, gente, meu nome é Ana Parque, eu sou médica formada pela Escola Paulista de Medicina e tô fazendo residência em dermatologia. E eu vim hoje falar mais como médica geral mesmo. E vamos tirar esse Batman, porque o papo é sério. Tu podia fazer ele voando, assim. Ele não voa. Faz isso. É o Superman que faz não, isso. Mas tipo, ele... Muita gente tem muita dúvida com relação à depressão. O que é considerado um caso de depressão, o que não é. Explica pra gente então, Ana, o que é depressão? A depressão como doença, ela tem alguns critérios que definem, né? Que a gente usa pra nortear. Existe um manual chamado Manual de Diagnósticos, DSM, da psiquiatria, que ele é usado para pesquisas clínicas. Ele não foi concebido para ser usado para nortear o diagnóstico no seu consultório. Mas, tipo, quando você faz uma pesquisa, o objetivo era padronizar. Estamos falando de depressão. O que é depressão? Tipo assim, um na Dinamarca tá estudando depressão e outro no Brasil tá estudando depressão. Às vezes a percepção de depressão tem um aspecto cultural, né? Tipo, uma depressão pro latino é muito diferente de uma depressão pro um asiático. Então, o objetivo do manual foi você criar critérios clínicos com objetivos de pesquisa. Mas quando a gente vai definir depressão, às vezes é útil a gente usar os critérios que eles definiram pra gente ter uma concepção, uma ideia melhor, assim, do que seria você esse estado depressivo, o que seria estar em depressão. O Léo vai aqui ler pra gente os critérios e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um pra interpretar e entender melhor o que é. A, B, C, D são 5 critérios, sendo que o A é destrinchado em 9. Então, o primeiro critério é a presença de 5 dos seguintes sintomas durante o mesmo período de 2 semanas, então eles têm que ser concomitantes. Não é você sentir um, depois sentir o outro. Eles têm que estar presentes ao mesmo tempo. Pelo menos 5 deles, por 2 semanas, que representam uma alteração do seu estado prévio. Então, se você já sempre foi assim, é uma outra coisa. Pode ser uma distimia, pode ser alguma outra condição, não é depressão. E pelo menos um dos sintomas tem que ser humor deprimido ou perda do interesse ou prazer, que na medicina a gente chama de anedonia. Os 9 critérios são... Aí acho que você pode ir lendo os 9. Tá, que estão dentro desse item A. Número 1. Humor deprimido na maior parte do dia. Quase todos os dias. Indicado por relato subjetivo. Exemplo, sente-se triste ou vazio. Ou observação feita por outros. Então eu acho que esse é um bem autoexplicativo. Porque assim, a depressão, dentro de todos os grandes transtornos da psiquiatria, a gente encaixa ele no transtorno do humor. O que é humor? É como você se sente, né? É tipo, não só isso, assim, acho que essa noção é mais leiga de como você se sente, mas... Então você tá feliz ou triste? Isso é humor. E aí, a depressão, ela tá dentro de um humor baixo, um humor modulado pra baixo. Então, eu tô triste, eu não tô bem. As coisas que acontecem me dão um estímulo negativo. O que você sente ou que alguém percebe. São duas coisas diferentes. Então, a sua mãe fala assim, ela tá chorando muito, ela não era assim. A gente fala uma coisa, antes ela ria, agora ela fica triste. Número 2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia. Quase todos os dias.
indicado por relato subjetivo ou observação feita por terceiros. Eu acho que esse critério é mais difícil de entender. De todos eu acho mais difícil. Mas assim, eu gosto muito de entrar e ver os vídeos do Léo. Faço todo dia, vou lá, fico na cama com o celular, e isso, tipo, eu me sinto bem depois que faço isso. Aí de uns tempos pra cá, eu tô entrando no canal dele, eu vejo os vídeos, eu vou ver. Quando eu consigo ver, às vezes eu nem consigo, ele não dá mais essa sensação boa que dava antes, então eu não consigo mais captar aquilo e trazer como uma experiência, traduzir como uma experiência de prazer. E isso com várias coisas. Então eu gostava muito de jogar futebol, gostava muito de ver seriado, gostava de encontrar meus amigos. Agora isso acontece, ou eu não busco mais isso, ou quando eu busco, eu não consigo sentir aquele prazer que eu sentia. Número 3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta. Por exemplo, mais de 5% do peso corporal em um mês. Ou diminuição ou aumento do apetite quase todos os dias. Então isso pode ser um sintoma também, né? Você começar a comer muito, ou você não comer, é um sintoma. Assim, eu acho que na cultura popular tá muito relacionado, sabe? Aquela pessoa que, tipo, fica brincando com o prato, aí não consegue mais comer. E começa a perder peso por causa disso. Ou então a pessoa que come muito. Tem gente que desconta também comendo muito. Isso é um sintoma de depressão menos conhecido. Número 4. Insônia ou hipersônia quase todos os dias. Muito comum na depressão também você ter alteração do sono, né? Então, tipo, você não consegue dormir. Existem 2 tipos de insônia também. A inicial, que você não consegue dormir, você fica pensando nos problemas. E a terminal, você acorda mais cedo e não consegue... Te acorda às 3 da manhã. E não consegue mais dormir. Isso você sempre tem que ver pela sua quantidade normal de sono. Tem gente que dorme 6 horas, tem gente que dorme 10, 8. Se você dorme 6, passa a dormir 2, já é um sintoma. E aí o inverso é verdade também. Se começar a dormir muito, não tendo vontade de levantar da cama, fica assim, tipo, você dorme 5 horas por noite, você tá começando a dormir 9, 10, também é um sintoma. Número 5. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Observáveis por outros, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Diferentemente do primeiro, que é uma alteração do humor observável por você mesmo, esse critério tem que ser observado objetivamente por alguém que te conhece, convive com você. Então ela percebe que você tá muito agitado, tá com dificuldade de concentrar, tipo, você tá falando com a pessoa e a pessoa tá assim, sabe, não consegue mais focar. Ou o contrário, tipo, que também na verdade é a mesma coisa, você fala e a pessoa fica assim. Você vê que ela tá devagar pra responder, sabe, que às vezes traduz como uma perda de interesse, né? 6. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Acho que esse é meio autoexplicativo, né? 7. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada, que pode ser delirante quase todos os dias, não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Eu acho que assim, pra mim esse é um dos critérios mais importantes, né? Que eu vejo em muita gente, é que é tipo assim, de repente a pessoa vem falar com você já vê que ela tá mal, né, assim, por um tempo, e de repente ela vem falar com você. Ai, lembra aquela vez que você me chamou pra festa e eu não quis ir? E foi assim, tipo, uns 6 anos atrás, mas tava pensando muito nisso e desculpa. Sim. E a pessoa começa a chorar. Ou então, tipo, nossa, eu tô aqui, mas eu tinha que estar fazendo tal coisa, eu não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo me concentrar. E culpa, sabe? Ou então, eu sou inútil, eu não consigo fazer nada. E você vê que são sensações que a pessoa não sente normalmente, sabe? Assim, você vê que é uma reação muito exagerada. Número 8. Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se. Ou indecisão, quase todos os dias. Por relato subjetivo ou observação feita por outros. Eu acho isso muito parecido também com o apetite, né? Tipo, a pessoa ou ela come muito ou come pouco, ou então ela não consegue se concentrar, ela tenta estudar, tenta ver um seriado, mas ela não consegue focar naquilo. Às vezes ela tem pensamentos invasivos, ela fica, que nem no critério anterior, fica pensando, remoendo em coisas que aconteceram, ou então, não tô melhorando, então vem com essa dificuldade de concentrar. Eu acho isso muito, que vem muito com o critério anterior, assim. E número 9, pensamentos de morte recorrentes, não apenas medo de morrer. Sim. Ideação suicida recorrente sem um plano específico. Tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Isso é o que a gente não quer que aconteça, né? Porque isso nunca é um critério inicial precoce. Não é tipo assim, a pessoa tá bem de repente, como seria se eu morresse? Eu acho que eu vou me matar. Nunca é assim. Tudo vem numa cascata, devagar, que não teve uma intervenção, que ninguém percebeu. Ninguém perguntou se ela precisava de ajuda ou ela não conseguiu pedir ajuda. E aí vai num estado tão intenso por tanto tempo que daí ela começa a pensar assim, mas e se eu morresse? Acho que esse sofrimento, assim, né, ia apaziguar. E às vezes não precisa nem ser o pensamento suicida. Às vezes, assim, a pessoa começa a se interessar muito pela morte. Então teve um caso de um vizinho que morreu, ele quer saber como é que foi.
mas onde ele tava, o que ele teve, ou então ver muitos programas e livros, buscar isso, assim, né, tipo, na cultura. E aí também pensar no suicídio, assim, o mero pensamento, tipo, a cogitação já é um critério de internação até, né, que a pessoa não pode ficar sozinha, ou ela tem que ficar hospitalizada porque ela é um perigo pra ela mesma. Então, pra mim, esse é o critério mais final, que a gente não quer que chegue a isso. Esse é o critério extremo. E não porque ela pensa sobre a morte que ela vai se matar, é diferente, né? Diferente você pensar, seria bom morrer. Entendi. E eu sei como eu vou morrer. Esse que é o critério. Eu sei como eu vou morrer. Eu tô em planejamento de execução. Isso seriam níveis diferentes. Níveis diferentes. Quando eu falei de internação, não é assim, gostaria de morrer. Então interna. Não. Sim. Diferente de você ter um plano. Bom, esses são os 9 do item A aqui. Daí tem os outros. E aí vamos pros outros. Porque assim, como é uma coisa bem exata para pesquisa, então você tem que cobrir todos os campos, né? Então você tem que ter certeza que depressão você tá falando daquilo. Então, licença, Léo, os outros critérios são assim. Esse foi o A, que eu acho que é mais importante, que define a depressão, e as outras são mais excludentes. Então o B os sintomas não satisfazem os critérios para um episódio misto, que é uma outra doença, que a gente não vai falar aqui, né? E aí o C, os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social e ocupacional em outras áreas importantes da vida, que você quer definir isso como doença. Assim, você não quer definir isso como personalidade dela, você quer definir isso como depressão. Então, tem que estar te atrapalhando, entendeu? Pra ser uma doença. E quem que define isso? A própria pessoa, através da funcionalidade dela. Então, às vezes ela é uma pessoa que fazia muita coisa e faz menos coisa, não está conseguindo. Porque são as pessoas diferentes. Tem gente que faz muita coisa, tem gente que faz menos. Então, você não pode pegar o parâmetro de uma pessoa para outra, né? Então, é sempre através do que ela fazia antes. Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância. Drogas de abuso, medicamentos ou hipotireoidismo. Então, primeiro você tem que excluir. Não sempre, né? Às vezes a pessoa está claramente na sua frente com um episódio depressivo e fala assim, não vai pedir um TSH pra ver como tá. Pode pedir. Mas você tem que excluir que ela não tem um hipotireoidismo, que te deixa mais lentificado. Muitas coisas da medicina dão sintomas psiquiátricos também, né? Que podem se confundir e se mascarar. Então, a pessoa não pode estar usando alguma outra droga. Se ela tem tudo isso, mas é durante o uso de alguma coisa, uma droga, então não vale, né? Tipo assim, passou em horas. Tanto que lá em cima a gente falou sobre durar 2 semanas, né? Sim. Que é o tempo mágico. Os sintomas não são explicados por luto. Ou seja, após a perda de um ente querido, os sintomas persistem por mais de 2 meses ou são caracterizados por acentuado prejuízo funcional. Preocupação mórbida, com desvalia, ideação suicida, sintomas psicóticos ou retardo psicomotor. O DSM põe isso em muitos itens, assim. O luto, ele é uma reação fisiológica do ser humano. O que é o luto? Quando você perde um ente querido ou uma coisa que te é muito cara. Então, um emprego... Relacionamento. Um relacionamento. É uma reação normal. Se você perder uma coisa que você gosta muito e não tiver uma pequena fase de luto, então você que tá um pouco desbalanceado, desequilibrado. O problema é quando o luto dura mais de 2 meses. Então, acontece muito... A gente falou agora dos sintomas do transtorno depressivo maior, que é o transtorno depressivo grave, né? Existem vários graus de depressão. Esse que a gente falou agora, a gente falou tudo sobre... A gente falou agora, só pra entender o que é depressão, a gente pegou esses critérios pra cobrir. Existem muitos casos em que o luto vira uma depressão, então a pessoa perdeu o marido, a esposa, e fica naquele período de luto, de desinteresse, de não gosta mais de fazer as atividades, tá com insônia, tá com pouco apetite. Mas aí, quando isso passa a durar mais que 2 meses, pode ser que o luto esteja virando um transtorno depressivo. E olha que falta de educação a minha. A Ana aqui, médica, toda pomposa. E eu não deixando ela sentar na cadeira confortável. Vem cá, Ana. Vamos. Que tá mais quentinho. E uma das razões também que eu decidi tocar nesse assunto é porque a comunidade asiática não fala muito a questão da depressão. Muito menos eu imagino que tenha vídeos falando sobre isso com o recorte asiático. Seria muito interessante, então, entender melhor, tanto para quem é asiático, brasileiro, né, quem é descendente, mas também para as outras pessoas, tal. O que você tem a dizer sobre isso, Ana? Então, você lembra aquele cantor coreano que se suicidou? Sim, eu até li um pedaço da carta dele num vídeo. Assim, porque eu não conheço também essa cidade de lá, né? Tipo, porque eu fui criada aqui, eu tive alguns contatos, fiquei alguns períodos lá, mas não a ponto de ter um entendimento profundo de como é ser uma coreana na Coreia, ou
X. Mas, então a gente tem a ideia que a gente tem aqui, acho que você também, né? Sim, claro. Mas- É a ideia dos descendentes aqui. Só que eu acho que a ideia que a gente tem vem de lá também. Sim, porque sim. é a ideia dos nossos pais, Claro, né? Então, claro. acho que influencia muito. Talvez a gente consiga traçar esses paralelos. Sim. E aí o que eu sinto, assim, muito nas colônias, na comunidade, é que é muito tabu você falar sobre sobre depressão como doença clínica. Toda vez que alguma coisa difícil acontece, siga em frente, né? Tipo assim, supere os seus objetivos, seja melhor que os outros, seja melhor que você mesmo, seja melhor. E não aceite que você pode estar nesse estado ou precisar de ajuda. Eu acho que pra gente é muito difícil. Sentimentos em geral são muito difíceis, né? Sim. Né? Então, tipo aquele vídeo que você falou sobre sentir. É diferente de você ser criado com essa abertura, né? De você entender o que você tá sentindo e uma criação que te ensina a suprimir os sentimentos. Não que isso seja ruim ou bom, é só... Só que é ruim quando pende muito pra um lado, eu acho. Talvez. Mas, não, é que agora eu tô num estado que, tipo, já aceitei, sabe? Que a gente é assim e faz parte da gente, entendeu? Faz parte do jeito que a gente opera. Porque eu acho que esse processo de aceitação também é muito importante pra você não se sentir inferior. Você não diz porque você... aceitar que você reprime certos sentimentos? Não, aceitar que você foi ensinado a ser isso, entendeu? Que você foi ensinado a lidar assim. Então, não é que o jeito latino, o jeito ocidental, o jeito europeu é melhor. Sim, é só diferente, entendeu? Sim, claro. Porque eu acho que a gente não tem essa ideia de que, nossa, tipo, é muito melhor. Então, eu tenho um pouco, mas é que assim, eu acabo pendendo pra um lado porque eu sou total sentimentos, assim. Eu sempre fui muito sentimentos. Eu também. As pessoas falam que é porque eu sou câncer, essas coisas, mas Eu também, mas aqui, nada a ver. Mas aqui eu sou total sentimentos, assim. Sei. Então, pra mim, eu nunca me adaptei a essa ideia muito racional de lidar com as coisas. Eu entendo que tem pessoas que eu acho que com certeza funciona. Tipo, por exemplo, a minha irmã, assim, eu acho que funciona muito bem, em muitos sentidos. Mas pra mim não rola. Aí por isso eu acabo pendendo pro lado de defender. Não, fale sobre seus sentimentos e tal. Mas eu entendo que também pender demais pra esse lado tem seus problemas. Então, eu sou uma pessoa que sente muito e sempre sentiu. Eu era muito introspectiva quando criança e eu percebia coisas, muito sensível, assim, sabe? Ficava triste por X, assim, ou feliz por X. Só que isso, eu nunca encontrei espaço na minha vida pra pôr isso pra fora, entendeu? Acho que foi diferente de você. Acho que você conseguia se abrir com a sua mãe. Os meus pais são orientais bem tradicionais, clássicos. Então, eu nunca tive abertura pra pôr esses sentimentos em algum lugar que não fosse, tipo, sei lá, arte, desenhos, escrita, sabe? Eu não conseguia falar sobre isso com outras pessoas, porque você tem a sua vivência de mundo social espelhada na sua vivência com seus pais. Então, se você acha que seus pais não são abertos, você tende a achar que as outras pessoas também não são abertas. Você não tem muito... Você não consegue chegar nelas e se abrir, entendeu? Porque você usa aquilo como molde. Como então você referência. nem sabe, você é meio analfabeto, assim, você sabe como começar. Você acha que é legal o movimento de tentar começar a se abrir ou você... Eu acho, né? Eu fico imaginando, se eu me sinto assim numa cidade brasileira, como é que um asiático da Ásia deve se sentir? Porque eles são muito racionais, eles valorizam muito a lógica, né? Então, é o extremo do que eu devo sentir. Seja uma máquina, seja frio, sabe? Assim, sentimentos te atrapalham, assim. Se você for ver, tipo, pega um italiano, assim, sentimentos franceses, os sentimentos é o que te move. Se você é apaixonado por aquela coisa de fazer a pasta, você é um chefe, né? Agora, assim, asiáticos, ou pelo menos coreanos que eu conheço, tipo assim, seja bom, trabalhe duro, fique até meia-noite na sala de estudo estudando. Não sinta. Se você sentir, se você namorar, você vai... Sentimentos te atrapalham, te desviam do seu objetivo. Sentimentos não são seu objetivo. Um obstáculo que você tem que passar pra poder chegar no objetivo, né? Tipo assim, ignore isso e siga em frente. Se funciona pra você, tem pessoas que são muito lógicas, né? Racionais. Então, parabéns, você vai ter muito sucesso na sociedade. Mas se não funciona pra você, não significa que você é pior, entendeu? E eu acho que assim, é uma bola de neve. Quanto mais reprimido você fica, mais você suprime e tenta pôr pra dentro e não encontra espaço pra pôr isso pra fora, mais isso, você corre o risco disso virar uma depressão clínica, né? De uma tristeza, de um desapontamento por uma coisa crônica, né? E clínica que te atrapalha. Quando cronicamente isso, você sente que você não é bom o suficiente, que você não tá correspondendo às expectativas, que eu acho que é um tema recorrente, né, na criação asiática, na sociedade asiática, eu acho que você corre o risco de passar por uma depressão clínica. Falou dos critérios, beleza. Eu me identifiquei em alguns. Mas será que eu tô em depressão? O que fazer aí? Como que eu descubro?
Você primeiro tem que entender que depressão é uma coisa muito comum. Na verdade, tem estatísticas que falam que 25% da população mundial vai passar por um episódio depressivo em algum tempo da sua vida. Mas então você vai ter esse período de depressão, doença. Gente, Não é depressão, nossa, tô deprimida porque não deu uma coisa no meu cérebro, é tipo depressão. população mundial é tipo, você tá falando disso, Mundial. 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. E são 2 bilhões de pessoas que não trabalham, que não conseguem produzir. Em geral, todo mundo com quem eu conversei, que passou por isso, sente que algo está errado. O problema é você não saber o que fazer, como encontrar ajuda, como buscar ajuda, né? E também, tipo, eu acho que meu amigo está triste, o que eu posso fazer? Acho que em primeiro lugar é você se abrir com alguém, porque acho que as coisas na sua cabeça são muito diferentes da realidade percebida pelos outros, entendeu? Sim. Acho que às vezes as coisas ficam muito na sua cabeça, é de um jeito, porque a gente não pensa só com palavras e frases, a gente pensa com imagens, pensamentos, sensações. Sim. E aí quando você tenta traduzir isso em palavras, às vezes sai diferente, você fala, acho que não era tão assim, né? Tá. Então sempre se abre e tenta buscar um insight das outras pessoas sobre os problemas pelos quais você está passando. Se você não tiver essa pessoa em quem você confia, que você consiga se abrir, isso não tem problema. Não significa que você é pior por causa disso, não significa que todo mundo deva fazer isso. Você pode e deve buscar uma ajuda profissional. O que eu chamo de ajuda profissional? Eu acho que tem 2 tipos de profissionais que lidam basicamente com a saúde mental, né? Um é o psiquiatra e o outro é psicólogo. Tá. Quando buscar um e quando buscar o outro. Qual que é a diferença? Qual é a diferença? Sim, acho que a gente tem que esclarecer que são totalmente diferentes, são formações diferentes, né? Então não adianta você ir num psicólogo quando na verdade você estava pensando em buscar um psiquiatra e vice-versa. A psicologia, ela lida com como suas reações perante o mundo, como você percebe o mundo e como isso te afeta. Então, primeiro que nem todo mundo, nem só as pessoas com doenças buscam psicólogos, né? Sim. Então, a terapia ou a análise, assim, as pessoas... Eu faço terapia. É um recurso, é como se fosse uma aula de pilates. Sim. Então, uma aula de yoga. Você quer, se aprimorar, você quer que a sua saúde mental e sua inteligência emocional seja melhor, né? Muitas vezes. Então, você busca um psicólogo. Quando o psicólogo perceber que aquilo não é só uma coisa do dia a dia, que é, eu não estou só com dificuldades para lidar com os obstáculos e os objetivos, a pessoa tá doente. Então, o psicólogo passa o bastão pro psiquiatra. Existem psicólogos clínicos que tratam depressão, mas eu acho que quando você começa a falar de doença, é sempre bom você ter uma avaliação psiquiatra, porque o que é o psiquiatra? O psiquiatra é um médico, então o médico cuida de doenças. E o psiquiatra, então, vai ter uma formação de medicina, assim como eu tive uma formação de 6 anos, né, de estudo. Então eu sou dermatologista, eu tô no caminho pra ser. Mas eu tô falando aqui de saúde mental, assim como um psiquiatra também consegue falar de várias outras doenças. Entendi. O psiquiatra vai tentar te diagnosticar, tentar entender o que tá acontecendo com você e se isso é de fato uma doença e se você de fato precisa de um tratamento. Um conceito também relativamente recente é que a gente toma como verdade é que a depressão e os outros transtornos psiquiátricos são transtornos de neuromoduladores cerebrais. Então, O que quer dizer isso? tem um componente muito genético na depressão e em outros transtornos. Então, às vezes, se sua mãe tem um transtorno bipolar, você tem um risco aumentado. Se alguém da sua família de primeiro grau teve, seu irmão, você também tem um risco aumentado de ter um transtorno recorrente. Tem muita gente que não fica em depressão. 75% das pessoas, a gente falou aqui, nunca vão ter essa experiência, não vão saber o que é. Mesmo que nossa, aconteceu uma coisa muito, perdeu o pai, aconteceu um monte de coisa junto. A pessoa às vezes não vai responder dessa forma. A gente chama isso de resiliência. E aí eu acho que quem fica deprimido às vezes sente muita culpa, né? Nossa, mas que é pior. Olha essa vida desse meu amigo. Aconteceu tal coisa, e ele não tá tão mal quanto eu que perdi um emprego. E aí você se sente pior ainda. Pior ainda, e volta naquele negócio da culpa. Às vezes não, acho que é uma coisa química, né? Assim, seu cérebro, através das experiências que moldaram ele quando você tava crescendo, tava formando sua rede neuronal, às vezes vai ter uma disfunção, às vezes não vai ter tanta... Vai ter alguma coisa lá que a gente não entende direito o que é, que vai responder assim, e às vezes você vai ter uma baixa de serotonina, uma baixa de neuromoduladores. E aí você vai ficar com esse transtorno que é não sentir prazer, não conseguir se concentrar, né? E entrar num ciclo vicioso de pensar muito nos seus problemas, que se traduz para uma depressão clínica. E aí, quando o psiquiatra acha que é o caso, que é esse caso,
ele pode sim te passar uma medicação que vai te ajudar com os neuromoduladores. Então, muito obrigado, Ana, pela presença. Já tá há muito tempo que eu queria gravar um vídeo com a Ana, finalmente conseguimos. Se vocês tiverem sugestão de temas, talvez, pra Ana falar, também escreve aqui embaixo. Alguma palavra final, Ana? Bom, acho que assim, se esse vídeo te despertou a curiosidade, ou se identificou, não deixa isso morrer dentro de você e tenta ir atrás disso. Se você acha que você precisa de ajuda ou se já precisou em algum momento, não ignore isso e busque ajuda, porque isso pode ser muito determinante no seu próprio futuro. Se isso vai se repetir ou não, busque abertura, busque conversas. Conversar com alguém. E para dúvidas também, sigam a Ana no Instagram. O Instagram dela é dra.ana com 2 N's Park. Escreve lá, comenta, manda um monte de spam ali pra ela. Que ela vai, pode mandar mensagem que eu respondo, diferente do Léo. É isso aí. Que manda um coração. Muito obrigado por assistir esse bate-papo, pessoal. Até a próxima. Tararara.